boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook Catedral Marabá. Hoje, 15 de agosto de 2019, feriadão estadual. Estamos aqui fazendo mais uma transmissão no estúdio da Catedral. Esse programa que é de responsabilidade da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valois. E hoje nós vamos trazer para vocês como tema vocações. E trouxemos convidados super especiais hoje aqui para estar conosco, para falar um pouquinho sobre esse tema. Tá? Então nós temos aqui hoje o Padre Cícero. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Padre. Nós temos o Diácono Fabrício. Boa noite. Boa noite. Nós temos também aqui o casal Márcio Maia e Adriane. Boa noite. Boa E noite. o seu filho, Andrique. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo. Obrigada por terem aceito o nosso convite de estar aqui conosco. E, Padre, nós sabemos assim que o mês de agosto é um mês especial para comemorar as vocações. Desde 1981 que a CNBB lançou essa proposta, né, e as paróquias e regionais e dioceses, elas têm trabalhado esse mês de agosto com as vocações. Cada domingo de agosto é comemorado uma vocação, né? O primeiro domingo, a vocação sacerdotal. O segundo domingo, a vocação familiar, matrimonial. O terceiro domingo do mês de agosto é comemorado os consagrados, a vida religiosa, né? Os religiosos, né? E o quarto domingo, ele é dedicado aos leigos, quando no mês de agosto tem 5 domingos. Não é isso, Padre? Então, no quinto domingo é comemorado o dia do catequista. Né? Então, quando não tem 5 domingos no mês de agosto, o quarto domingo de agosto é comemorado o dia do catequista. É isso, eu estudei direitinho. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre essa experiência que o senhor tem como sacerdote de celebrar esse mês, né, das vocações. Então, boa noite. Parabéns à Catedral, a esse programa, que é muito bonito. Eu venho acompanhando, especialmente acompanho na gravação, porque não tenho tempo nesse horário para escutar. E o mês vocacional realmente é um mês importante aqui na Igreja do Brasil, porque vai, através das missas dominicais e da semana, despertando as respostas que Cristo nos faz, né? Então, a primeira semana nos convida ao sacerdócio, né? Então, faz essa recordação sobre o sacramento da ordem. E aí, essas 3 grandes vocações, né? O diaconato, aqui nós temos o Fabrício, diácono, o sacerdócio, o presbítero e o bispo, que é a instância máxima do grau da ordem. Então, o grau da ordem. Aí, na segunda semana, a família, né? Nós estamos na Semana Nacional da Família, inclusive essa semana, tendo presente a vocação paternal do pai. Mas lembrando de todas as vocações, especialmente da família. E também, na terceira semana, a vida consagrada e religiosa, os religiosos, né? E a última semana do leigo, né? Tendo essa quinta semana, vem a questão do catequista. Portanto, é muito importante e bonita a gente entender que a nossa vida cristã, ela supõe chamado e resposta. E o mês de agosto, ele vai trazer presente essa consciência, que Deus nos chama e nós nos respondemos no estado de vida que Deus nos chamou. Eu no sacerdócio, ele no futuro sacerdócio, mas no diaconato transitório, vocês como casais, você como leiga engajada, enfim, Deus nos chama e nós respondemos. E aí, a gente sabe que o senhor é responsável, pároco lá pela paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro São Félix. Existe alguma programação especial nesse mês de agosto para comemorar as vocações por lá? Bem, nós estamos estruturando a pastoral familiar, né? E esse ano nós ainda não fizemos a Semana Nacional da Família, que eu acho uma semana fabulosa, né? Porque vai ajudando as famílias a perceber essa dimensão vocacional. Mas amanhã, por exemplo, nós temos um encontro com todos os paroquianos para fazer adoração, para rezarmos o terço e com a família fazermos um momento de experiência de oração. Depois teremos uma confraternização pela Semana Nacional da Família, tá certo? Então, a gente, semana passada tivemos um encontro com jovens sobre a questão vocacional. Vamos ter, na Semana da Oração pela Família, um momento com a família em oração. E na última semana,
nós vamos ter o dia do lazer do catequista com um pouco de espiritualidade. Então, é um pouco isso, mas falta muito ainda. Muito no sentido que a gente precisa crescer para valorizar mais as diversas vocações e aí promover as vocações lá no lugar mesmo, na comunidade, na paróquia. Mas a gente sente que ano após ano vem crescendo, né? Esse trabalho com a questão de celebrar as vocações no mês de agosto. Com certeza, vai crescendo e tomando consciência que todas as vocações têm o mesmo valor e a mesma importância, porque a messe é muito grande, né? E precisa de pessoas leigos, sacerdote, religioso, diácono, para esse serviço, porque a evangelização é urgente, né? E a gente tem que fazer o Cristo chegar aos corações e às vidas das pessoas, nas diversas estados de vida e vocações. O diácono Fabrício está conosco aqui na catedral, né, diácono, ajudando o padre Ademir nas atividades. E conta pra gente um pouquinho sobre essa sua experiência, já como diácono dentro da comunidade. Olha, para falar bem a verdade, estou aqui uma semana. Eu estava na paróquia Jesus Misericordioso, na Vila Cruzeiro do Sul. É mais ou menos uma semana que eu estou iniciando nos trabalhos pastorais aqui. Então agora devagarinho, estou agora começando a colocar os pés no chão, conhecendo algumas comunidades, celebrando. Nós logo mais vamos também organizar para podermos visitar todas as comunidades. São 2 paróquias, né, que o Padre Ademir está, por enquanto, tomando conta a São Félix e também a paróquia Bom Pastor na Folha 33. Então eu estarei nessas 2. Então esse processo transitório. Eu cheguei aqui mesmo na paróquia mesmo, de mudança, com meus saquinhos, na terça-feira. Foi terça-feira que eu trouxe minhas caixinhas, tudo pra cá. Então, tô chegando agora, conhecendo agora. E assim, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua decisão de tornar-se um sacerdote, né? De estar a serviço de Cristo, de ter essa caminhada na igreja. Fala um pouquinho pra gente lá do início dessa sua... Olha, eu brinco muito com o povo dizendo que eu já nasci de batina. Porque desde pequeno eu tinha um desejo de ser sacerdote. Eu me recordo que a primeira vez que eu falei que ia ser padre, por mais motivos que eu tenha hoje, sejam diferentes, a primeira vez que eu disse que ia ser padre foi porque eu estava na missa e eu comecei a olhar aquele padre, sabe? E aí eu vi aquela roupa muito bonita. Eu quis ser padre para ter uma roupa igual àquela. Então, a pessoa que disse que eu queria ser padre, só queria ser padre por causa da roupa. Então, eu fui atraído por Deus através da roupa do sacerdote. É por isso que também, assim, que eu gosto muito das roupas, porque foi através das vestes que Deus me chamou. É claro que depois ele dá os verdadeiros significados, né? Mas desde pequenininho eu tinha esse desejo. Então, ia para a missa com minha mãe, pegava os folhetinhos da missa, levava para casa e ficava brincando de celebrar missa com os meus irmãos. E quando eles não queriam brincar, então eu brincava sozinho, mas eu brincava em celebrar missa. E nisso, aos poucos foi amadurecendo, né? Conforme foi a minha caminhada na igreja, no grupo dos coroinhas, depois também com os padres jesuítas, que eram os padres na minha paróquia, que era da família, lá na Liberdade, hoje com os padres diocesanos, mas naquela época eram os padres jesuítas. Então, com os jesuítas, comecei a fazer missão nas comunidades, acompanhar os padres. Nisso, fui conhecendo um pouco mais sobre o sacerdócio. É interessante porque, assim, na minha paróquia, estão os chamados padres religiosos, né, que eram os jesuítas. A paróquia vizinha, de um lado, eram os capuchinhos, e do outro lado, os deonianos. Então, eu fui criado no contexto dos padres religiosos. Eu não conhecia os padres diocesanos. E como eu era muito apegado, ainda hoje eu sou muito apegado à minha terra, né, sou muito apegado à minha família, ao meu Pará, nossa senhora, amo demais. Então assim, eu tinha certa dificuldade quando se falava da vocação, devido às distâncias que eu teria que enfrentar. Até que um dia me apresentaram os padres diocesanos, aí foi a maior primeira vista. Tanto que com uns 15 anos de idade, dos 14 para os 15, nisso eu conheci o padre Ademir, né, diocesano. Comecei a conversar com ele, o que seria um padre diocesano, como poderia ser um padre diocesano. E ele foi me apresentando, o padre diocesano, foi me acompanhando, até que com uns 15 anos de idade, no processo terminando o ensino médio, eu saí de casa e fui morar com o padre Ademir. Então meu processo começou também com o padre Ademir também, que hoje nós estamos juntos aqui. Então foi assim, né, conhecendo, vivenciando dentro da comunidade, já que a primeira pessoa que nos acompanha é sempre o nosso pároco. O pároco é o primeiro responsável pela vocação que nós temos na comunidade.
A gente percebe nele assim uma empolgação, né, Padre Cícero? Super jovem, né? Falar. Chegando. Desculpa a pergunta, quantos anos já? Olha, embora a carinha pareça de 15, mas hoje eu tenho 23. Já está há quantos anos na caminhada? Dos 15 aos 23, para os 24 agora, dia 8 de setembro, eu vou estar deixando já assim, né? Jogando as verdinhas, né? Para quem quiser dar um presente depois também. Então, dia 8 de setembro, que também é o dia da Natividade de Nossa Senhora, completa os 24. Então, dos 15 aos 24, nós temos aí 8 anos, já, quase 9 já também. Eu saí de casa era em julho. Então já completou aí, né? Os 9 aninhos já, longe. Então, seu aniversário é dia 8 de setembro. 8 de setembro. E é o meu aniversário batismal, entendeu? Então você celebra o de vida e eu celebro o sacerdócio. Do nascimento para Cristo, né, no batismo. Interessante, é bom a gente ver assim, essa empolgação, né? A gente se enche de alegria quando vê. E aí nós temos aqui também o casal Adriano e Marciomar, e que a gente já tem uma caminhada juntos como casais, né, trabalhando com casais. E aí eu queria perguntar para vocês um pouquinho sim sobre a vida de vocês mesmo como casal, há quantos anos estão casados, quantos filhos? Então, boa noite, né? Como a Bárbara já nos apresentou, nós somos casados, né, há 13 anos. Temos uma longa caminhada juntos, eu e Marciomar. Do nosso matrimônio nós temos 3 filhos, mas a nossa família ela é bem numerosa, né, em relação a filhos, da qual aí é composta por 8 filhos. Né? Eu digo que a nossa casa, Deus realmente ele atua nessa parte de fazer nascer. Então nós temos os nossos filhos de coração, os filhos que são, né, trazidos pelo próprio Cristo para que nós pudéssemos cuidar, e contando assim são 8 filhos, né, dentro da nossa vida matrimonial a quem Deus nos confiou. Marciomar, vocês consideram assim que essa caminhada que vocês têm, né, já há alguns anos na igreja, principalmente trabalhando com casais e jovens, né, vocês consideram que seja um chamado esse trabalho do casal, porque a gente vê que não é um trabalho individual, né, é um trabalho que é o casal que faz, está ali junto com a comunidade, e como vocês percebem esse chamado, se é um chamado? Boa noite, Bárbara, boa noite, Padre Cícero, boa noite, Diácono, boa noite, povo de Deus. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Então, respondendo a Bárbara, eu até me emocionava quando o diácono falava, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, ele se apresenta muitas vezes a nós através de pequenas coisas. E para o diácono Fabrício, ele se apresentou através de uma batina, de uma roupa. Isso é maravilhoso para a gente, sobretudo pai, né? De ver um jovem dedicando a sua vida a esse sacramento. Essa vida sacramental, tanto no matrimônio quanto no sacerdócio, eu digo até que o matrimônio é mais importante até mesmo do que a vida sacramental do sacerdócio, porque através do matrimônio é que nós temos belíssimos padres, né, na nossa diocese e na diocese do mundo inteiro, porque é através da família, através do sacramento do matrimônio é que geramos filhos para que eles possam seguir o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, né? E isso para a gente como pai é uma gratificação muito grande, né? Quanto a esse entregar a missão dentro de um contexto família e um contexto igreja, também nos faz uma satisfação grande, né? De saber que essa doação, não só do Marciomar, da Adriane, da Bárbara, Wester e etc., é uma doação que vem realmente fluir do nosso interior, né? Ela flui para que nós possamos, juntamente com os sacerdotes, com todo o povo, alencar essa igreja, fazer com que ela seja a igreja realmente que floresça essa necessidade do casal
né, da família, que hoje está tão assim, né, desgastada também, né, mas nos dá força de seguir como casal, né, trazendo para o seio da família igreja esse exemplo de pai, de mãe, né? Nós temos aqui o nosso filho, o André, que nos acompanha, né, aqui. Também, dentro desse contexto de igreja, né, eu recordo sempre que o André, que quando nasceu, dentro desse âmbito, família, igreja, quando ele começou a engatinhar, eu lembro que a gente chegava na igreja, já deixava ele na entrada da igreja, e ali eu não me preocupava mais, né? Porque ele fazia todo o trajeto da porta da entrada até o altar. E ali a gente não se preocupava com o André, que hoje é uma satisfação de ver o André dedicado, né? Hoje, como o padre falava, dia de São Tarcísio, né? O nosso filho é coroinha, o nosso filho ele toca, ele canta, ou seja, através desse amor que nós temos pela nossa igreja, também transmitido aos nossos filhos, né? Mas em relação ao chamado, né, a essa missão de evangelização junto, da qual o Senhor nos confia, nos chama, a decisão, quando Deus chama, a gente percebe que é esse âmbito, marido e mulher, né? Esse cuidado que Ele tem de despertar em nós essa necessidade de se entregar, né, a esse chamado. Nós sabemos que existem desafios porque, além da igreja da qual nós estamos inseridos, nós temos um desafio maior, que é o cuidado da nossa igreja doméstica, porque nós só podemos sair para assumir esse chamado que Deus nos chama, para sair à igreja mesmo, para anunciar, para evangelizar tantos casais como jovens, que hoje é a nossa missão, se a nossa igreja doméstica estiver evangelizada. Então é a partir daí que nós entendemos que o chamado não cabe somente a mim. Quando Ele nos chamou ao matrimônio e Ele nos apresenta a missão, Ele já nos diz na sua Sagrada Escritura, na sua Sagrada Palavra, não são mais dois, mas apenas um, né? Muitas vezes o chamado vem, nós conversamos, há uma rejeição de uma das partes, né? Não, mas eu não me identifico com este ponto do chamado. Mas nós entendemos que Deus, como fez assim com o diácono, fez também com o padre Cícero um dia, que apresenta, mas será se eu vou dar conta? Será se eu vou me adaptar a este tipo de chamado? E nós temos que entender que a nossa miséria, a nossa pequenez, quando ela é entregue a Deus, Ele transforma. Então, a gente percebe sim que o chamado não cabe apenas, né, a mim como mulher ou ao Maciomar como homem, mas a partir do momento que nós nos unimos, Deus chama nós a evangelizar, porque Ele nos chamou primeiro a ser os evangelizadores dentro da nossa pequena igreja doméstica. Verdade, às vezes a gente sai para evangelizar e acaba esquecendo de evangelizar dentro da nossa própria casa, os nossos filhos, nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta, né? E também, às vezes, o medo do novo, né? Deus já tem todo um plano, todo um projeto pra gente, mas às vezes a gente se depara ainda com medo do que, não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não quero. Mas Deus já está com tudo planejado, né, Padre Cícero? Fale pra gente um pouquinho sobre a sua experiência nessa caminhada também, até se tornar hoje o Padre Cícero, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Bem, é uma trajetória de 48 anos. Fora o tempo da gestação, né? Fora o tempo da gestação. Não, eu sou de uma família católica, né? Tradicional, de Alagoas, lá de Limoeiro de Anadia. E a minha família, eu acho que quase 100% é católica ainda. Ela não é uma católica participante, praticante, mas guarda muito a questão do festejo, questão da Semana Santa, algo assim. Então eu fui criado nesse ambiente de uma tradição muito forte, principalmente devoção ao Padre Cícero Romão Batista. Inclusive, meu nome é Cícero porque nasci no dia do Padre Cícero, né? Dia 20 de julho. Portanto, essa experiência de uma igreja, digamos assim, na escola, todo o ambiente ainda, principalmente em Alagoas, onde eu moro, é um ambiente muito católico. Eu acredito que nós temos ainda 80, 95% de católicos ainda. Então é muito forte a festa do padroeiro, todo aquele clima, e especialmente a novena de Natal, onde se faz casa por casa, né? A igreja doméstica.
Então, assim, o que eu poderia dizer? A minha trajetória começou aí e de maneira bonita, Deus foi me preparando, meu coração, etc. Mas, assim, consciência sobre a fé, sobre o meu batismo, consciência sobre o chamado, eu fui tomando. E é sempre assim. A gente não sabe. Um programa como começou esse, um programa maravilhoso de partilha da nossa fé, nossa experiência, a gente não sabe onde vai chegar tudo isso aqui, Bárbara. Não vai. Isso aqui pode e atingirá corações no mundo inteiro. Aqui nós poderemos, talvez, ser um princípio de uma TV católica, quem sabe, né? Essa Pascom, esse sonho aqui. Então, assim, começou aí. Essa gestação começou nessa fé a Santa Cruz, nessa fé das procissões, nessa fé do terço, do dia 20 de julho, dia do Padre Cícero, essa fé indo a Juazeiro, fui a pé, fui de caminhão, pau de arara, ônibus, avião, tudo que você puder imaginar. Nós somos muito ligados ao Padre Cícero, o alagoano. Então, depois a renovação carismática, através do Padre Luiz Branco, chegou em Alagoas. E aí, a grande novidade, porque a gente começou a ter acesso à Bíblia, tá certo? A gente começou a ouvir leigos, né? Porque um padre para 3 paróquias, era um padre para 3 paróquias, 3 municípios, 3 paróquias, tá certo? Então, o leigo assumiu a evangelização como catequista no mês vocacional. E aí chegou. A gente fazia encontros, era impressionante. Era uma capelinha bem pequenininha, da Imaculada Conceição, lotava a comunidade e domingo o leigo pregava a palavra. Isso foi me fascinando, tá certo? Aí, por coincidência, numa sala de aula, 7º ano, chegam os irmãos evangélicos de Gedeon entregando Bíblia a todo mundo, tá certo? Tinha a Sagrada Escritura na minha casa, na estante, bonitinha, né? Com as fotos do Papa, etc., mas ela lá, né? Muito sagrada, muito santa, intocável, né? Mas os irmãos evangélicos chegaram entregando-a a cada aluno. E naquele momento, na sala de aula, eu abri o Evangelho, João, capítulo 14, e para mim aquilo, meu coração ardeu, né? Não se preocupe, não se perturbe. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu não vos teria dito. Gente, aqui para mim, aí chegou lá, aquele versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até hoje eu não entendo, inclusive foi o lema da minha ordenação sacerdotal. Até não entendo a complexidade e a beleza dessa palavra. Quer dizer, ele fechou-me, né? Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Aqui você encontra todo sentido. Então, quando eu li aquele evangelho, gente, meu coração assim vibrou. Na sala de aula, 7º ano, estava lá, lendo aquele evangelho. Isso não é possível, uma coisa dessa. Meu coração queimava. Eu voltei para minha casa, não dormi, li todo o versículo 14 de João, né? Todo o versículo 14 de João. E aquilo tocou muito meu coração. Aí no outro dia já fui para a comunidade. A renovação tinha chegado na comunidade. Eu levantei as mãos para ler o evangelho, nunca tinha lido na frente de ninguém. Tremi que só Deus, porque eu sou muito nervoso para essas questões de público. Enfim, até para a TV, etc. Chegando a essa experiência, Deus me amarrou através desse evangelho. A palavra foi o primeiro chamado, o amor à palavra, né? Eu tenho um grande zelo pela palavra de Deus. E me toca muito. E aí eu fui fazendo um processo, estudando o ensino médio e tudo mais. Aí fiz o processo vocacional, com a ajuda do Padre Luiz Branco, um padre bem atento. E aí fui descobrindo, etc. Eu só sei que foi uma caminhada de 15, 16 anos para chegar ao sacerdócio, tá certo? 15, 16 anos. Depois vim aqui como jesuíta religioso aqui, na Liberdade, Fabrício é de lá. E terminei estando aqui na diocese há 5 anos. Já tem um bom tempo, né? Há 5 anos aqui na diocese, tentando responder um apelo que Deus me fez lá na adolescência. E esse apelo foi numa afirmação, numa interjeição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até hoje eu quero descobrir toda essa razão de ser dentro deste caminho, dentro desta verdade e dentro dessa vida que é Cristo. Realmente eu não me dou conta já li comentários bíblicos sobre esse evangelho, me preenche, mas eu sempre digo, está inesgotável. E é até bom que aconteça isso, né? Para que eu não me canse de descobrir esse sentido maior da minha existência. Sou muito feliz como sacerdócio, como religioso, e muito feliz também aqui em Marabá, nessa missão que atualmente atuo. É bom a gente ver, né, os religiosos assim, falando com tanta Empolgação, empolgação, né? parece assim que enche também, que preenche alguma coisa que a gente
às vezes vai se perdendo, né? E aí, ao longo do caminho, a gente vai... Tanta coisa vai acontecendo e a gente vai... Parece que esse fogo vai se apagando. E aí, quando a gente vê, né, duas pessoas assim tão cheias do Espírito Santo, parece que a gente também recebe um pouquinho. E aí, eu queria te perguntar, Fabrício, assim, como diácono, quais as atividades que o diácono realiza, qual o caminho que ele segue até chegar ao diaconato? Vamos lá, então. No processo vocacional, onde você começa sendo acompanhado por seu pároco inicialmente, e é ele que vai acompanhando os primeiros passos, ele que faz a sua recomendação, depois você participa do encontro vocacional, mas mesmo no encontro vocacional você necessita também, né, caso você busque essa ingressão no seminário, você necessita da aprovação do seu pároco. Ele também escreve uma carta, né? Atualmente, né, a nossa formação consiste em 9 anos. 9 anos consiste a formação. Inicia no seminário menor, hoje assim, passa um tempo no seminário menor, em preparação para o vestibular, tudo concorrendo bem, então segue para Ananindeua, o seminário em Ananindeua, o seminário maior São João Paulo II, onde temos por reitor o Padre Cosme, onde temos 3 anos de filosofia, em seguida temos o ano pastoral, onde terminado o curso de filosofia, esse seminarista vai para uma determinada paróquia, passa um ano ali exercendo trabalhos pastorais, ajudando o padre na missão, e a partir do que o padre conversa com ele, então ele desenvolve um trabalho ali. Depois regressa para a teologia, onde temos mais 4 anos de teologia. Após esse tempo inteiro, tudo concorrendo para a graça de Deus, e você dando o seu sim, a igreja vai decidir também, né? Não é porque você passa todo esse tempo no seminário que você vai ser padre, né? A igreja, ela analisa, ela decide também, vendo a caminhada, mas quando tudo vai na graça, é claro que também a igreja, ela não nega, a igreja também é inspirada pelo Espírito Santo. Então, onde recebemos a ordenação diaconal. A ordenação diaconal, essa transitória, no caso aquele que você é presbítero, são 6 meses o mínimo, né? Até ser padre. No meu caso, eu estou quase 2 anos como diácono. Agora eu explico por quê. Para ser diácono e sacerdote, bispo, também temos idade mínima, que às vezes nós não compreendemos bem, mas tem idade mínima também para ser diácono, para ser padre, para ser bispo. E a idade mínima para ser diácono, no Código de Direito Canônico, são 23 anos. E para ser padre, a idade mínima é 25, no Código de Direito Canônico. O bispo diocesano, ele pode dispensar 1 ano dessa idade, por ele mesmo. Então, eu fui ordenado diácono com 22 anos, após a teologia, com 22 anos de idade. Agora, após quase 2 anos, né, como diácono, qual é o trabalho do diácono? O diácono está a serviço da igreja. O diácono é aquele que serve. Ele está a serviço da igreja, principalmente da pessoa do bispo. O diácono está muito mais ligado ao bispo. Mas é claro que o bispo liga ele a uma paróquia. E na paróquia, dentro dos 7 sacramentos, ele pode, então, celebrar o batismo e também assistir matrimônio. Demais, ele ajuda também na celebração da palavra, ajuda no serviço do altar, no serviço da palavra e da caridade. Esse é o serviço do diácono, né, dentro da missão. Aí depois desses meses também, vai também se preparando para a ordenação presbiteral. Aproveito também, sempre é bom aproveitar os meios, né? Dia 12 de dezembro, até lá foi propaganda já, né? Dia 12 de dezembro também, com a graça de Deus, receberei a ordenação presbiteral, que será lá na Terra Santa, minha filha. Bairro Liberdade, quem não conhece? Bairro Liberdade. Porque para mim, Bairro Liberdade é a terra mais santa que existe, né? Porque lá foi o lugar que eu nasci, sou lá da Liberdade. Então, dia 12 de dezembro, tudo concorrendo bem, seria ordenado presbítero lá no Bairro Liberdade. Eu acho que é uma notícia de primeira mão, né? Porque foi aprovada terça-feira. Ah, olha aí. Já vendo só? Porque é todo um processo. Notícia de primeira mão. Primeira mão, não é isso? Eu tive uma conversa com o Dom Vital ontem, né? E nisso ele que me passou ontem. Eu perguntei assim, Dom Vital, eu posso postar no Face? Eu sou muito ligado ao Face, às redes sociais, eu gosto bastante. Aí ele falou assim, olha,
a partir de amanhã você pode. Tá bom, pois a partir de amanhã, então eu também estarei anunciando também. Então ele falou assim, tá autorizado a Já anunciar. é oficial Ótimo. mesmo, né? Agora que ele autorizou, eu já posso falar também. Dia 12 de dezembro, lá no bairro Liberdade. Na Terra Santa. Terra Santa. O local exato ainda não sei bem porque eu estou organizando agora. Uhum. Então, padre, a gente vê, né, Adriane e Márcio-Mar, que existe não é do dia para a noite, né? Assim, para ser um sacerdote, não é eu decidir e aí amanhã eu já sou um sacerdote. Existe uma caminhada. E aí eu acredito que ao longo dessa caminhada que você vai realmente se reconhecendo ali como uma pessoa que vai servir, viver para o serviço a Cristo, né? É isso mesmo. Né? E a família é o berço, né? Quando o Márcio-Mar falava, né, não menosprezando as outras vocações, mas é a família que é o berço das vocações, tá certo? Então nós somos frutos de uma família, de uma tradição, de uma história, de um povo. Então isso é muito importante, né? E acrescentando um pouco o que o Fabrício colocava, essa dimensão do, como poderia dizer, que a gente, melhor, da família que a gente brota, né, a vocação, e a gente procura, né, nesse discernimento também, ver as pessoas que possam nos ajudar, né? Por exemplo, a Santa Igreja está aceitou ele para o diaconato, agora aceitando para ser presbítero. É a igreja que concede, é a comunidade na pessoa do bispo e do conselho, né? O caso, a situação do Fabrício com os demais diáconos que serão, eles passaram pelo conselho, foram amanhã de discernimento, na terça-feira, acho que foi na terça-feira a reunião, dia 13. Então, ele manda uma carta, todo um processo, né? Manda uma carta. Escrita a punho. Escrita a punho, falando as motivações, as disposições. Aí o bispo consulta, né, os padres, e aí os padres dão as suas opiniões, que dá um retorno para ele. Enfim, é um processo muito interessante. Quando ele vai ser ordenado, provavelmente o reitor, no caso o padre Cosmo, vai ler, né? A Santa Igreja Católica consultou, porque houve realmente uma consulta, né? O bispo é o que preside, que está à frente, mas de fato há toda uma consulta para chegar a essa confirmação. É isso. Tem todo um processo. Um processo, né? que isso é muito importante. Esse processo Não é nada assim, da né? noite pro dia. Claro 9 que esse anos ele processo- falou, né? Quase 9 anos. Eu vejo esse processo, como ele falou, às vezes pode pensar assim, nossa, estão perseguindo. Eu creio que não. Esse processo todo que a igreja faz é para ajudar a pessoa. Todo esse processo que a igreja faz é porque ela quer realmente ajudar. Inclusive agora dou até testemunho. Algumas vezes também tive muitas dificuldades na caminhada. Aí eles conversavam comigo, olha, você podia melhorar aqui, né? Para você ser realmente uma pessoa melhor, um sacerdote melhor. Então, acredito que até mesmo essas pesquisas que a igreja faz sobre a gente, né? Ajuda no nosso discernimento, na nossa vida. Tem facilidade de falar em público. Olha, eu gosto demais de falar em público. Eu sou uma pessoa muito quieta. Mas por parecer muito, eu sou muito quieto quando estou sozinho, ou seja, quando estou tímido. Mas quando chega assim aos meios de comunicação ou ao trabalho que eu desempenho na comunidade, aí então acabo que eu me solto. Dizem que eu pareço ser duas pessoas, assim, brincando, né? Uma antes e outra depois das câmeras ou do microfone. Porque assim, lá em Quatro Bocas, nós tínhamos também um trabalho na rádio, de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Tínhamos 10 horas de programa por rádio, por semana falando, né? Na rádio, em Quatro Bocas. Então, uma coisa que eu sempre gostei muito, do trabalho de comunicação, TV, rádio. Gosto muito também de estar inteirado nas mídias sociais. Que hoje em dia temos muito Twitter, Instagram, Facebook. A gente vai ter muitos trabalhos juntos ainda aqui, né? Aproveita. Ele é comunicador. É verdade, um comunicador, É. padre. Há muitos anos, vocês trabalharam, durante muitos anos, com casais, né? À frente da coordenação do ECC, né, na diocese. E aí eu gostaria que vocês fizessem, assim, como eu pedi para o padre, um resumo. Foram 3, 4 anos, né, à frente dessa coordenação diocesana do ECC e trabalhando diretamente com as famílias. E aí muitas famílias, às vezes, destruídas, muitas famílias que vivem realmente a palavra. E como vocês fariam uma avaliação hoje dessa caminhada com as famílias? Olha, dentro, né, dessa visão geral da missão à frente do Encontro de Casais com Cristo dentro da diocese, eu posso dizer que foi um cuidado de Deus para com a minha família ter entregue essa missão a nós. Porque durante
todo esse tempo, né, que nós ficamos aí à frente do encontro de casais com Cristo, nós vivemos profundas experiências com o próprio Cristo através de cada casal que nós encontramos. Porque quando a gente trabalha, né, o casal, quando fala encontro de casais com Cristo, a gente que está dentro dessa missão, nós precisamos entender que o que nós fazemos, essa ação, ela tem um efeito colateral, né, um efeito muito bom e positivo dentro da realidade familiar na sua totalidade. Pai, mãe e filhos. Então, através dessa missão da qual Deus nos confiou, a gente percebeu esse cuidado de Deus. Eu falo que foi uma das maiores e profundas experiências que nós tivemos com Deus. Fácil como nenhuma missão da qual o Senhor chama seria fácil, como o diácono falou, teve as suas crises, né? Mas o que é mais bonito de se compreender é que, embora as dificuldades apareçam, tem sempre aquele chamado que te impulsiona a mais. São as dificuldades que você encontra através do testemunho dessas famílias, testemunho de superação, a vontade de se lançar a essa entrega através de você, através da sua caminhada, né? Às vezes a gente não percebe, mas o teu caminhar influencia muitas pessoas. Então, a gente sempre conversa em família, os meus filhos, né, eles falam isso direto para a gente. Esse tempo de preparação que nós tivemos, né, durante quase 4 anos à frente dessa missão, foi um tempo de preparo desse cuidado que Deus teve para comigo e com a Somar e com a minha família, porque Ele nos permitiu experiências que é muito difícil a gente descrever por palavras o que nós vivemos através de cada um. A cada pessoa que nós encontramos um pouco de Deus. A cada pessoa que entrou na nossa vida construiu esse caminho para que nós jamais desistíssemos. Então, para nós foi um suporte, né, amor? Um suporte muito grande. Nós não tínhamos ideia do que nós enfrentaríamos depois disso, mas hoje nós temos a plena consciência de que nós fizemos aquilo que Deus nos confiou na nossa pequenez, na nossa miséria, mas esse chamado que Ele nos fez e que Ele nos confiou, nós entendemos hoje que tudo que a gente passa é porque nós fizemos na plenitude a sua vontade, de alcançar, de ir atrás, de ir em busca. E, pelo contrário, que muita gente nos pergunta, né? E agora vocês estão aí mais quietos porque cansaram? Não, né? A gente tem sede de mais, né? De muito mais, de ir além, porque o barco já está em alto mar e não dá para voltar, né, amor? E nós demos aí, a Adriane falando, um salto, né? Porque a gente trabalhou com casais, voltamos para a nossa paróquia, nos apresentamos para o nosso pároco e ele nos dá outra missão. E ainda mais responsabilidade, que é cuidar da juventude, né? Hoje nós estamos à frente do segmento da nossa paróquia. Inclusive hoje, né, a gente queria parabenizar, se eles estiverem nos ouvindo, né? Nossa juventude. 28 jovens nós conseguimos hoje tirar no feriado, botar dentro de uma sala e passarmos um dia maravilhoso. Muito obrigado à juventude. Profunda formação, né, para trazer o conhecimento ainda dentro do que é ser igreja, né? E como a Adriane falava, dentro dessa missão sofremos sim alguns solavancos, né? Mas tudo para crescimento, como o diácono falava, tudo que vem, né, para crescimento. Chegamos a pensar em desistir. Quantas vezes em missão, no retorno para casa, chorando, a gente pensou em desistir, né? Uma certa vez a gente pensou em desistir e chegamos em casa, tínhamos marcado que iríamos conversar com o Dom Vital para entregar a missão, porque a gente não precisava, no nosso egoísmo, na nossa pequenez, a gente não precisava disso, né? Passar por tanta coisa para poder estar dentro dessa missão. E no dia seguinte, quando a gente acordava, a gente faz as nossas orações, não é do nosso costume, abrir a palavra de Deus, né? No espontâneo, mas naquele momento, eu digo que foi uma ação do Espírito Santo,
quando nós abrimos em Lucas 9, 62, que diz que quando aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Nós nos olhamos, choramos e ali nós entendemos o verdadeiro sentido do chamado a ser igreja dentro dessa missão. Então é uma gratificação assim tremenda, foi um crescimento tanto para nós como casal, como pai e mãe, quanto para os nossos filhos. Eu recordo uma fala do padre Fábio de Mello em uma de suas viagens, e que sua mãe também estava na comitiva, né, nessa viagem, e ele se desmembrou ali da mãe e foi para outro rumo, né? E logo depois ele recebeu um chamado que a mãe dele tinha caído, né? Padre, sua mãe caiu, estão precisando do senhor lá. Ele disse: lá eu sei que tem alguém que está cuidando dela, que a minha missão é cuidar desses que estão aqui. Então eu gostaria de parabenizar o Padre Cícero, todos os sacerdotes da nossa diocese, diácono que está chegando aí, né, com toda essa garra, né? E como pai, vejo você como um filho e gostaria de fazer um pedido. Pode pedir. Que você abrace, como já tem feito, esse sacerdócio e seja o padre, o pastor, o acolhedor. Não apenas o padre, seja o padre. Esse é um pedido de pai que faço e vejo assim como se fosse um sonho realizado, né? Que seria ter dentro da minha família um sacerdote, um vocacionado. É o que nós rezamos. E queria deixar aqui esse apelo. Queria deixar aqui esse apelo a todos aqueles que estão nos ouvindo, que nos acompanham, que fortalecemos as nossas orações pelos nossos sacerdotes, pelas famílias, porque é da família, como o padre falava, que brota, né? Essa linda missão que é ser um sacerdote, aquele que cuida, né, do rebanho confiado a eles. Permita, Marcimar, eu acho que é importante isso aqui que o Marcimar coloca, porque antigamente, né, claro, um saudosismo de época, mas é bom. Mas é verdade. Bom, porque quando é positivo, né? As famílias davam à igreja, quer dizer, filhos para o sacerdócio. Hoje a cultura, a contracultura, é contra o evangelho e ao chamado. Hoje os pais dificultam, porque culturalmente não é bom essa profissão, sacerdócio, tá certo? Então, quando a gente escuta o Marcimar dizer isso, né, a gente aproveitando o programa, pedindo às famílias que tenham presente isso, né? Presente o discernimento, do discernimento, Deus chama, né? Imagina cada família católica da nossa Diocese Marabá oferecesse um filho ao sacerdócio, né? Com a messe enorme, grande, e os operários são pouco, na ordem muito menos ainda. Então a gente aproveita, né, o tempo vocacional, o mês vocacional de agosto, com as diversas vocações aqui entre nós, pedindo essa graça, que as famílias se sensibilizem a permitir uma cultura vocacional na casa, a cultura do discernimento, porque realmente é onde Deus chama, e como Deus chama, é a melhor realização. Se eu tomei consciência desse chamado, aqui eu me realizo. Se é para o matrimônio, se você toma consciência, aí você se realiza. Se é para o leigo, na missão, do compromisso, você se realiza. Fugindo do chamado de Deus, nós somos infelizes. Felizes nós somos quando conseguimos perceber esse chamado. E com certeza, tem muitas vocações ao sacerdócio mortas pela contracultura familiar, que fecha essas portas. Então, acho que no ambiente católico, no ambiente de fé, é necessário que as famílias, os pais, abram essa possibilidade, para que floresça a vocação, a ordem, ao matrimônio, a vida religiosa, as diversas vocações. Interessante isso que o padre fala, né, que o nosso filho, um dos nossos filhos, o menor, né, ele é muito espontâneo nas suas respostas, né? Então, uma vez ele foi questionado na escola, sendo perguntado qual a profissão ele queria ter, ele falava, né, a profissão que ele queria, mas ele dizia assim: eu quero ser um jogador de futebol, mas eu sei que minha mãe reza para me ser padre. Isso é interessante, porque eu sempre digo
para eles, né? Que enquanto o joelho tiver e puder tocar o chão, eu vou rezar, porque é um sonho, né? E um dia alguém me disse que se a gente ficar ali, né, na Barra da Saia de Nossa Senhora pedindo uma hora, ela responde, né? Mas um sonho, mas é algo que a gente entende que é necessário rezar pelas vocações, mesmo que não saia de dentro do meu lar, mas que eu tenho que rezar para que mais lares santos possam trazer e gerar essas vocações, esses sacerdotes para nós, porque nós precisamos. Ai de nós se não fossem sacerdotes, assim, nós não poderíamos, né, encontrar o Cristo na Eucaristia. E o sacerdote diz, né, em contrapartida, ai de nós se não fossem famílias cristãs. É verdade. Que pudesse brotar as vocações, né? Então é muito complementar, todas as vocações são complementares, são super importantes, mas de fato, diante da necessidade da messe, tem muitas vocações ao sacerdócio mortas, abortadas por falta de cultivo, de preparação. E aí eu queria perguntar aqui do diácono Fabrício, se um jovem chega para você hoje e diz assim, olha, eu tenho muita vontade, né, eu sinto uma vontade muito grande dentro de mim de seguir o sacerdócio, de ser um sacerdote um dia. Mas eu tenho dúvidas. O que você diria hoje para esse jovem entrar de cabeça aí ou não, volta? O que você falaria para ele? Olha, nós estamos numa época em que nós precisamos de sinais muito claros. Parece que as pessoas, elas querem que Deus envie assim, um letreiro gigante dizendo, eu quero você ali, né? É claro que a dúvida faz parte de toda a vocação, né? A noiva que está no altar, o noivo está no altar esperando a noiva, até ali pode ter dúvida, né? Então, assim, a dúvida faz parte da vocação, porque através da dúvida, né, o conhecimento vem também. Então, nunca vamos, digamos, no começo, você nunca vai ter uma certeza clara de que é o seu chamado. O que eu posso aconselhar para um jovem é a caminhada, porque assim, Deus, embora nós não podemos ver, mas podemos sentir e experimentá-lo diariamente. Então, na caminhada, é fazer aquilo que tem que ser feito no cotidiano, fazer bem, mas também ter aquela convivência na família, ter a convivência na comunidade, e na comunidade de origem, né? Eu sempre incentivo isso, filho, você tem que estar trabalhando na sua comunidade de origem, com o seu pároco, com as pessoas que lhe cercam, porque é no trabalho também da comunidade que a vocação amadurece. É ter um acompanhamento vocacional com o próprio pároco, o pároco tem que ter esse acompanhamento, tem que ter essa conversa, ter boas conversas também com outros sacerdotes, conhecer. Apresento também o encontro vocacional que temos todos os anos em nossa diocese. Então, assim, temos dúvidas sim, né? Mas pouco a pouco Deus vai nos respondendo. O que dificulta é porque nós esperamos uma resposta de Deus, mas uma resposta que nós imaginamos. E Deus, por responder de outra forma, nós não compreendemos. Mas Deus sempre responde o nosso questionamento. Deus sempre responde. Basta a gente também prestar bastante atenção nos sinais que Deus vai nos mandando. Por exemplo, eu, nas minhas dúvidas, eu consigo encontrar muito bem Deus, assim, claro que com oração, com o estudo, mas tem duas maneiras que eu encontro Deus, assim, para mim é mais fácil chegar até Deus, que é através da música e através de uma boa leitura. Mas para mim também, o encontro com as crianças, para mim a criança é a coisa mais fantástica que existe nesse mundo. Assim, a pessoa que mais me inspira, assim, sacerdote, é São João Bosco, com tudo aquilo que ele fez com a juventude. Inclusive eu tinha um sonho, até hoje tenho esse sonho, de um dia ter bem uma creche, trabalhar com criança. Trabalhei numa creche lá na minha paróquia de origem, né? Mas o que eu digo é ter caminhada, porque é caminhando que nós vamos poder ver os sinais que Deus vai nos mostrando. Vai se conhecendo, vai tendo convivência com outras pessoas e vai maturando. Só matura-se aos poucos ter essa caminhada. Não pode parar e também deixar que outras ideias possam sufocar. Aproveitando o que ela disse, às vezes fala, mas eu quero ser jogador de futebol. Às vezes chegam muito também a mim, eu quero ser médico. Olha que benção, se for um padre, médico. Sacerdote de corpo e de alma, quer ser jogador? Olha, eu nunca vi um padre jogador. Quem sabe você não insiste nisso também. Eu gosto muito de jogar bola, né? Minha folga na segunda-feira, quando eu estava em Quatro Bocas, era certa. Podia me procurar na quadra. Eu estava lá na quadra jogando bola.
Então, Deus nos chama com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Então, se gosta de jogar bola, pode se preocupar que Deus, inclusive eu até falo, no seminário tem um campo maravilhoso, dá para jogar bola terça e sexta. Não sei se mudou o dia, né? Mas é terça e sexta. O Padre Cosme gosta muito, né? O Padre Cosme, que é o reitor, gosta bastante, incentiva. Então, nós vamos encontrando dentro da vocação e vendo que é algo muito normal. Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que é a vida de um padre? E eu digo, é uma vida normal. Né? O que um padre faz, né? O que o padre come? Muita gente pensa que a gente não come, que a gente não dorme. Dizem que come muito, né? O padre, Dizem, né? Só dizem. Eu tô quebrando um pouco também essas barreiras, né? Assim, Paradigma, né? Vou até fazer com a referência ao Padre Cícero aqui. Porque assim, diz que padre, né? Barrigudo e careca, né? Careca já tá certo, barriga tá a caminho, né? Como eu estou novo, ainda estou sem a barriga e um pouquinho de cabelo, né? Depois vai caindo com o tempo também, né? Todo mundo, o Padre Cícero também já teve seus cabelos também, sabe que depois com o tempo vai caindo tudo também. Mas, assim, Deus vai nos chamando, porque a gente precisa responder a vocação e ser feliz. Quando a gente se encontra ali, com aquilo que a igreja nos pede também, é claro que a gente vive mais feliz dentro da vocação. Uma vida, digamos assim, entre aspas, comum, mas que ao mesmo tempo nos conduz a Deus, por Deus, mas também através das pessoas com que nós convivemos. Então agradeço a vocês. Já terminou? Já terminou. Não, não é possível um negócio desse, meu Tava Deus do tão céu. bom, a gente ainda Tão tinha bom. Tava tão tantas nervoso no coisas pra início. falar. Fazer um 24 horas. Né? Podemos fazer parte 2. Então, o senhor gostaria de falar, assim, alguma coisa? Então, lembrar, acredito, da nossa jornada diocesana, dia 25, como diocese estaremos vivenciando, celebrando os 40 anos. Lembrar também do Sino da Amazônia no mês de outubro. Eu acho que é um momento importantíssimo para a Amazônia tomar consciência disso. Aqui a graça de Deus de um sacerdócio local daqui, da liberdade, né, para o mundo. A liberdade, Terra Santa. Então, dia 12, dia de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, isso é uma bênção muito grande. E, enfim, você chegando aqui também na sede, na mãe, né, da diocese, que é a catedral, poder exercer os seus diaconatos, isso é muito importante, né? Sendo jovem, inspirando outros jovens, que Deus te ajude muito. Enfim, e a iniciativa. É muito bonito, com poucos recursos, com muito sacrifício, essa iniciativa de comunicação. E estar partilhando no mês vocacional, com leigos, com diáconos, com sacerdócio, é muito importante. Quem está aqui atrás dos bastidores não está nos vendo, pessoas trabalhando e lutando para que a gente evangelize através da comunicação. Meus parabéns, Bárbara, meus parabéns à Catedral, pela Pascom. Sabe, vocês inspiram muito a gente. Né? E aí o casal, Adriane e Maciomar, agora as atividades, tem alguma programação já aí, que eu já sei que vocês estão trabalhando com jovens, sim, né, no SERM. Então, hoje nós fechamos a nossa agenda de atividade, porque ousadia é uma marca registrada nossa, né? Nós não gostamos muito de ficar no convencional, né? Mas essa semana a nossa paróquia está vivendo aí a Semana Nacional da Família, com muitas atividades, e a juventude está lá presente. Então a gente convida você que queira participar, que queira ter essa experiência. Estaremos lá até domingo, mas aguarde aí, né, o anúncio das atividades da juventude durante esses meses que estão vindo. Tem muita novidade boa, como eu disse, ousadia, nossa marca registrada, que não dá para anunciar e evangelizar no medo. É necessário ter coragem, como São João Paulo II diz, né? Seja corajoso, jovem, nada em contra a corrente. Então, nosso papel hoje é esse, de incentivar a juventude a ter coragem, de lançar nesse mar revolto que a sociedade impõe e nadar contra a corrente. Então, aguarde, né, os próximos dias, que as nossas programações estão grandes, mas no intuito de evangelizar e trazer a juventude, despertar para essa juventude católica a força que vocês têm dentro da sociedade. Então, já pegando um gancho aqui da Adriane, tá? Avisando que no dia 30, 31 de agosto e 1º de setembro vai acontecer o segundo SEGME aqui da Paróquia São Félix, e as inscrições ainda estão abertas. Vocês podem vir aqui na Secretaria da Catedral, fazer sua inscrição, ainda tem vagas, então vamos participar. Tem sido muito difícil esse trabalho com os jovens, então você, pai, mãe, incentive o seu filho também a participar
desse momento que é tão importante, ele vai ter uma experiência única na vida dele, né? A gente não pode dizer muitas coisas porque existe um sigilo aí, mas é uma experiência realmente muito incrível. E aí eu gostaria já de agradecer a presença de vocês, obrigada por terem vindo. A gente poderia conversar a noite toda, né, padre? Passa rápido, né? Passa muito rápido. E agradecer a você que nos acompanhou aí, lembrando que semana que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente, com um novo tema, novos convidados, e contamos então novamente com a sua participação aí. Coloque logo no seu celular para um sininho aí, né, padre? Compartilhar também, porque está gravado, isso, né? Aí você compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, manda para aquele amigo que está na dúvida se quer ser padre, na dúvida se quer casar, né, o sacramento do matrimônio. Então, a gente precisa também fazer essa rede, formar uma rede evangelizadora. E esse é um instrumento de rede de evangelizar através dos meios de comunicação. Então, gostaria de dar boa noite a todos vocês, mais uma vez agradecer, dar boa noite a você que nos acompanhou aí, desejar uma ótima noite mesmo, um feriadão aí que tenha sido abençoado, e pedir ao Padre Cícero que dê uma bênção final pra gente, Padre, pra gente encerrar o nosso bate-papo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele que nos permitiu, através de Maria, estarmos aqui, né, partilhando as nossas vocações, partilhando nossa experiência, possa, nesse momento, nos abençoar a esse programa, essa iniciativa tão bela de comunicação aqui na nossa diocese, começando pela mãe de todas as comunidades, que é a Catedral, de maneira especial o Estemac e a Bárbara, que estão à frente dessa comunidade, e a cada ouvinte, que possa também partilhar durante a semana o link dessa entrevista e possa atingir corações, despertando vocações e santas vocações para a nossa Mãe Igreja. Eu os abençoo e abençoo a todos que poderão escutar esse programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós.